de 2022, eu fui professora assistente do 5º ano. E durante o decorrer do ano, eu observei 2 alunas manifestando uma ansiedade, uma insegurança e até um nervosismo na hora de realizar as atividades avaliativas. Então, eu comecei a planejar mentalmente como eu poderia auxiliar essas alunas. Elas eram alunas estudiosas, que prestavam atenção nas aulas, cumpriam os deveres de casa. Então, em princípio, eu não via motivo para elas ficarem nervosas. Mas eu me recordei de uma experiência que eu vivi quando aluna, em que eu também tinha aquele famoso branco na hora de realizar as provas. Então, eu me recordei de um trecho da bibliografia da pedagogia logosófica que me ajudou a identificar a causa desse problema. O trecho é o seguinte: prosseguindo com este estudo, vejamos o que sucede quando se deve enfrentar uma situação pouco comum, como seria um exame ou concurso. É frequente nesses casos aparecerem na mente pensamentos de impotência ou de temor que inibem ou paralisam nessa emergência o uso das faculdades. E um parênteses aqui é que a pedagogia logosófica ensina que dentro da nossa mente nós temos faculdades mentais. Por exemplo, a faculdade de pensar, de observar, de raciocinar e muitas outras. Quantas vezes vemos fracassar o estudante mais bem preparado, só porque um pensamento inibitório o impediu de utilizar todo o acervo de imagens que levava como bagagem de conhecimento? Diante disso, eu planejei um trabalho individual com essas alunas, mostrando para elas que, como eram alunas estudiosas, que cumpriam com os deveres, elas estavam realizando a sua parte de esforço para realizar as atividades avaliativas com segurança e que isso mostrava que elas poderiam confiar nelas mesmas nesse momento. Em um dia que elas estavam felizes, tranquilas, que não havia atividade avaliativa, eu as chamei para conversar individualmente e apresentei isso a elas, esse esforço que elas já faziam para cultivar o conhecimento, porque é esse conhecimento que daria confiança para elas no momento da prova. Mostrei também que elas precisariam ser valentes para poder vencer o pensamento de temor, de insegurança, de ansiedade que poderia surgir durante as provas. Eu entreguei a elas um lápis com uma imagem que as ajudaria a recordar desse esforço. E também ofereci a elas um caderninho e sugeri que elas registrassem ali todas as conquistas que elas tivessem ao longo desse processo. Ao final do ano, uma aluna até veio me falar que o caderninho dela já estava chegando ao fim. E foi muito feliz observar como que essas alunas foram cultivando a confiança e a valentia durante o ano. Sempre que eu observava elas realizando esse esforço, eu valorizava, elogiava e elas vinham me contar com muita alegria os resultados que estavam obtendo. Mais para frente no ano, nós estudamos o livro Extraordinário nas aulas de literatura. E então, nós propusemos às crianças que escolhessem um preceito já existente ou que criassem um preceito novo e justificassem com base nas suas vivências. E foi muito bonitinho observar como essas 2 alunas que estavam com essa experiência do cultivo da confiança muito presente, escolheram por iniciativa própria falar sobre essa experiência. Então, para quem não conhece, a autora conceitua o preceito como sendo regras a respeito de coisas muito importantes. Então, uma das alunas justificou o seu preceito da seguinte forma: normalmente fico muito ansiosa antes de fazer uma prova. Contudo, somente eu tenho a capacidade de resolver esse problema. Tento sempre respirar fundo e acreditar que darei conta de vencer os desafios. Inclusive, já estou praticando. E a outra aluna criou o seguinte preceito: é muito importante a confiança em si mesmo para conseguirmos realizar nossos sonhos e objetivos. E a justificativa para o seu preceito foi a seguinte: o preceito elaborado quer dizer que quando quero realizar algo ou alcançar um objetivo, eu preciso me capacitar para isso, buscar o conhecimento necessário, mas principalmente confiar em mim mesma, ser valente e saber que tenho capacidade para realizá-lo. Por exemplo, certa vez eu estava muito insegura para fazer uma prova. Conversei com meus pais e minhas professoras, e eles me mostraram que, como eu havia estudado o suficiente,
eu poderia confiar em mim mesma e fazer a prova com tranquilidade. Isso foi muito importante para mim e me ajudou muito. E nós solicitamos também que as crianças fizessem um cartaz apresentando o preceito escolhido ou criado. E posteriormente nós afixamos esses cartazes no mural da sala para que todos os alunos pudessem conhecer o trabalho que as outras crianças realizaram. Agora nós vamos assistir a um vídeo com o depoimento de uma dessas alunas. Oi, meu nome é Laura, eu estudo no Colégio Logosófico. Hoje eu vou contar uma experiência que eu vivi do 4º ano até o 5º ano. Durante esse tempo eu cobrava muito de mim mesma na hora de fazer as atividades da escola, como provas e atividades avaliativas. Até que um dia eu fui fazer uma prova de matemática na sala do 5º ano e eu estava muito nervosa para essa prova. Esse nervosismo me atrapalhou na hora de fazer as atividades. Teve uma questão que eu estava muito nervosa e por isso eu não consegui fazer, mesmo sabendo o conteúdo. As professoras e os coordenadores me ajudaram e conversaram comigo sobre a importância da confiança em si mesmo. A professora me deu esse caderninho, onde eu anoto experiências que eu consegui cultivar a confiança em mim mesmo. Isso me ajudou muito a lembrar de cultivar a confiança nas minhas atividades. Hoje estou muito melhor nesse aspecto. É muito estimulante ver como que uma correção pensada e planejada tem um resultado tão positivo na vida dos alunos, não é mesmo? Obrigada pela atenção e até a próxima!